Hoje nós vamos começar falando de derivadas de funções exponenciais. Vamos ter aqui f de x é igual a de x. Vamos começar calculando a partir da definição de derivada. Substituindo, vamos ter aqui então o limite de h tendendo a zero de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Continuando, nós vamos ter o limite de h tendendo a zero de a elevado a x multiplicado por a elevado a h menos a elevado a x, tudo isso dividido por h. Vamos fatorar colocando o a de x em evidência. Então, vamos ter o limite de h tendendo a zero de a de x multiplicando a elevado a h menos 1, tudo isso sobre h. Como o a de x é uma constante, quando o h tende a zero, nós podemos colocar, então, o a de x multiplicando todo este limite. Neste ponto, podemos, então, observar um número fixo L, que é este aqui. A este passo, nós nos deparamos com o limite L. Repare que ele é igual à derivada de f de x quando x é igual a zero. Então, temos aqui a derivada de f de x é igual a de x, com x sendo zero, pois quando a elevado a zero, vai resultar em 1. Desta forma, nós podemos dizer que L é o coeficiente angular de f de x é igual a de x, no ponto em que a função intercepta o eixo y. Vamos então investigar os valores de L, levando em conta y sendo igual a elevado a h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. Se a for igual a 2, o limite L é aproximadamente 0,69. Se a for igual a 2,5, L vai ser igual a 0,92. E se A é igual a 3, o limite L vai ser igual a 1,1. Podemos concluir, então, que se escolhermos um determinado valor entre 2,5 e 3, L será igual a 1. Este determinado valor é o número E. Com essa escolha de base, teremos então f de x igual a e elevado a x. A exponencial na base e, ela tem uma propriedade única. A derivada da e de x será a própria e de x, e nós podemos provar isso pela definição de derivada. Então, a gente sabe que essa aqui é a fórmula da definição de derivada, e o caminho, ele vai seguindo o mesmo que na exponencial de base a única diferença é que a gente está usando a base e. O que muda é que quando a gente chega aqui onde nós isolamos o termo e de x e sobra o limite, quando a gente viu pela exponencial, a gente descobre que o limite do h tendendo a zero da e h menos 1 sobre h é igual a L. E pra gente, esse L é 1. Então, quando nós substituímos esse limite por 1, que foi o que a gente descobriu, a gente vai ter e de x vezes 1, que é a própria e de x. A gente tem um exemplinho simples aqui de como mostrar isso, e eu vou usar a g de x igual a 3 vezes e de x. E aí, a gente sabe que a minha g de x é uma constante vezes uma função, e a gente sabe que a derivada disso é a constante vezes a derivada da função. E nós sabemos que nós vamos chamar nossa f de x de e de x, e a derivada de e de x é a própria e de x, onde nós vamos ter 3 vezes a e de x. Agora, a gente vai falar sobre a regra do produto. O que a gente tem que saber sobre a regra do produto é que a derivada do produto de duas funções não é o produto das suas derivadas. Uma forma da gente mostrar isso é nesses dois exemplos. No primeiro, a gente faz a multiplicação e acha a derivada do resultado, e no segundo, a gente faz a multiplicação das derivadas. Essas duas formas, elas estão erradas. A forma certa de se calcular a derivada de um produto, e agora a gente vai fazer isso pensando na m de x vezes a n de x, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, somado a primeira função vezes a derivada da segunda. E uma forma da gente provar que a derivada do produto é isso aqui, é através da definição de derivada. Nós sabemos que essa é a fórmula da definição de derivada, e nós vamos colocar a m
e a n de x dentro dela, o que a gente vai achar é isso aqui. Quando a gente olha para esse limite, a gente percebe que a gente não pode calcular ele porque vai dar uma indeterminação. Então, uma forma da gente achar uma equivalência para essa fração é somar e subtrair duas parcelas do numerador. E essas duas parcelas vão ser m de x mais h e n de x. Somando e subtraindo, nós obtemos esse limite aqui. A gente pode aplicar uma propriedade do limite, que é o limite da soma, e deixar dois termos em evidência, sendo eles o m de x mais h e o n de x. Então, vai ficar assim. E aí, agora, olhando para o que aconteceu aqui, a gente pode ver que a gente consegue aplicar outra propriedade do limite, que é o limite do produto, aqui nos dois. E aí, fazendo isso, a gente chega aqui. Se a gente substituir aqui o h por zero, a gente vai ter x mais zero, o que vai ser a própria m de x. Olhando para esse limite aqui, a gente pode ver que ele é a própria definição de derivada, então ele é a própria n de x derivada. O n de x, ele não depende de h, então ele é a própria n de x, e aqui acontece a mesma coisa, é a própria definição de derivada, então é a própria m de x derivada. Uma forma de exemplificar isso é através aqui, eu vou usar essa função f de x como exemplo. Então, a gente tem seno de x vezes cosseno de x, eu vou chamar o meu seno de m de x, e o meu cosseno de n de x. Então, através da tabela de derivação, a gente sabe que a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Aplicando, então, na minha fórmula, a gente tem a derivada da primeira vezes a segunda, somado a primeira função vezes a derivada da segunda. O que a gente vai ter cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado. Gente, então vamos finalizar nossa videoaula de hoje estudando um pouquinho sobre a regra do quociente. Diferentemente do estudado em limites, a razão das derivadas não é a derivada da razão. Vamos então ver um pouquinho disso. Vamos calcular primeiro a derivada da razão, usando a regra do quociente que diz que a derivada da primeira função multiplicando a segunda menos a derivada da segunda multiplicando a primeira. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Vamos entender então a primeira função sendo x ao quadrado e a segunda x. Teremos a derivada de x ao quadrado multiplicando x menos a derivada de x multiplicando x ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado. Vamos usar então a tabela de derivadas para continuar o nosso cálculo. Vamos ter então a derivada de x ao quadrado, que é 2x vezes a segunda função, menos a derivada de x, que é 1, vezes a primeira função. Tudo isso sobre a segunda função ao quadrado. Vamos fazer as multiplicações, teremos então 2x ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado. E para finalizar, teremos x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é igual a 1. Vamos agora, então, ao segundo caso. Vamos calcular a derivada, caso a regra do quociente de limite fosse válida para derivadas. Teríamos, usando novamente a tabela, a derivada de x ao quadrado, que é 2x, sobre a derivada de x, que é 1. Isso resultaria em 2x. Portanto, já que 2x é diferente de 1, a derivada da razão não é a razão das derivadas. Você pode estar se perguntando, então, a origem desta regra do quociente. Vamos originá-la a partir da definição de derivada. Vamos utilizar a função ky. A derivada de ky igual ao limite de h tendendo a zero. Vamos aqui só substituir nos valores da definição de derivada. A partir daí, vamos então fazer uma série de manipulações na equação. A partir desta equação aqui, vamos somar e subtrair k de x vezes y de x. Então, vamos ter este resultado aqui. Agora, vamos fatorar. Primeiro em função de y de x. Vamos ter, então, y de x que multiplica k de x mais h menos k de x. Menos k de x em evidência, que multiplica y de x mais h
menos o y de x. Agora, nós vamos manipular a equação novamente, multiplicando ambas as partes por 1 sobre h. Ao realizar essa multiplicação, teremos este resultado aqui. Nós obtivemos a definição de derivada. Olha aqui. Podemos, então, escrever na forma de derivada. Ao fazer isso, nós chegaremos a nada mais do que a regra do quociente. Vamos finalizar, então, a videoaula de hoje com um exemplo. Temos a derivada de x² mais 2 sobre x². Aplicando a regra do quociente, nós vamos ter a derivada da primeira multiplicando a segunda, menos a derivada da segunda multiplicando a primeira. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Vamos usar, mais uma vez, a nossa tabela de derivadas. Vamos ter a derivada de x² como 2x, a derivada de 2, que é uma constante, sendo 0, multiplicando a segunda, menos a derivada de x², que é 2x, multiplicando a primeira, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Realizando essas multiplicações daqui, teremos 2x² menos 2x³ menos 4x. Tudo isso sobre x elevado a 4. Tendo o resultado final como a derivada de x² mais 2 sobre 2. Desculpe, aqui eu errei. Não é sobre 2, é sobre x² igual a menos 4 sobre x².